à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. Vamos, vamos à casa do Senhor. Vamos, vamos à casa do Senhor. Bem-vindo de novo ao nosso programa Deus à Porta. É um privilégio estar consigo para ensinar-lhe a Palavra de Deus. Nós temos estado a falar sobre o credo cristão e como o credo se foi cristalizando enfim, explicando também o que é o credo cristão. Nós hoje vamos estar a falar sobre as outras doutrinas mencionadas em Hebreus, no capítulo 6, versículos 1 e 2. Mas antes disso nós vamos orar. Querido Pai, eu oro no nome de Jesus para que o Teu Espírito se mova agora mesmo, Senhor, tocando nos corações, nas vidas. Eu oro, Senhor, para que neste momento o Teu Espírito, Senhor, nos toque, acordando-nos para aquilo que são as verdades da Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém. Eu vou ler Hebreus 6, 1 e 2, diz: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até à perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos, diz no versículo 3, se Deus o permitir. Ou seja, o autor está a dizer que isto é fundamental, que deve ser feito, deve ser praticado, com a ajuda de Deus, naturalmente. Nós já mencionámos, portanto, 3 das doutrinas. Neste caso, mencionamos a última, que é o objetivo final da vida cristã, que é a doutrina da perfeição, e mencionamos as primeiras 2, que é o arrependimento das obras mortas e a doutrina da fé em Deus. Hoje nós vamos falar agora sobre a doutrina dos batismos. É importante mencionar e referir que esta palavra aparece como sendo no plural, ou seja, referindo-se a vários batismos. E de facto, no Novo Testamento nós encontramos vários tipos de batismo, mas que nem sempre os cristãos, no seu todo, entendem. Um dos batismos é muito conhecido, que é o batismo nas águas. Enfim, é que alguns segmentos do cristianismo entendem que deve ser apenas com umas gotinhas de água na cabeça, quando a criança ainda é pequena. Enfim, o que não está correto à luz da Palavra de Deus, mas, de qualquer forma, o conceito do batismo nas águas é um conceito bastante conhecido em todos os parâmetros, portanto, do cristianismo, em todas as áreas do cristianismo. No entanto, eu gostaria de explicar o seguinte. O batismo nas águas era uma das práticas, enfim, que tinha sido iniciada já há muitos anos em Israel. Enfim, não foi nem sequer o próprio João Batista quem iniciou esse processo. Havia muita gente que entendia que a água era uma forma de purificação e, portanto, os crentes deviam, enfim, purificar-se para se apresentarem diante de Deus. Era como se fosse um ato exterior que revelava de alguma maneira a intenção do coração, o modo como as pessoas, enfim, se sentiam. Então, quando João apareceu naturalmente pregando o arrependimento e o batismo nas águas no Rio Jordão, as pessoas iam ter com ele e entenderam perfeitamente, enfim, aquele ato e se submetiam a ele como sendo uma coisa
natural, porque eles queriam manifestar realmente que se arrependiam dos seus pecados e que, portanto, tinham o desejo de obedecer a Deus. No entanto, quando se dá o batismo de Jesus, a partir desse momento, o cristianismo toma um ato um pouquinho diferente. É interessante que nós encontramos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, nós lemos no versículo 1 em diante, diz: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados, então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E eram ao todo uns 12 varões. É interessante que, claramente nesta passagem, nós encontramos aqui uma diferença que é feita entre o batismo de João e o batismo de Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele, ao chegar à cidade de Éfeso, encontrando estes crentes, eram 12 homens que estavam ali, 12 varões, mas que tinham sido batizados no batismo de João. Neste caso, Paulo não aceitou aquele batismo e disse que eles tinham que ser batizados no nome do Senhor Jesus. E batizou-os. Portanto, e é interessante, portanto, que há aqui uma diferença entre o batismo de João e o batismo cristão, o batismo de Jesus. Portanto, claramente nesta passagem nós notamos, nós vemos que afinal o batismo de João não é mais aceito, que agora o batismo deve ser de acordo com o batismo cristão. O que é que pressupõe isto? O batismo cristão não é meramente um mergulho, enfim, em que é administrado a alguém para o arrependimento dos pecados. Portanto, é muito mais do que isso. O batismo cristão implica uma identificação com o próprio nome do Senhor Jesus. Portanto, diz que os batizou no nome do Senhor Jesus. Portanto, não era só pela fórmula do nome de Jesus. De facto, a fórmula, Jesus tinha dito: ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em termos de fórmula, enfim, nem era exatamente essa a fórmula que Jesus tinha ordenado. Mas o que Paulo está aqui explicitamente a implicar é que o crente deve ser batizado no Senhor Jesus. O batismo nas águas é, portanto, uma identificação com o Senhor Jesus em tudo, com a sua morte e com a sua ressurreição, para viver uma nova vida identificada com Jesus Cristo, com os seus valores, com o seu significado, com a sua ética, com tudo aquilo que representa este nome bendito que é o nome do Senhor Jesus. Então, o cristão tem que ser batizado no nome de Jesus. Ele tem que ser mergulhado neste nome que é sobre todo o nome. Tem que ser identificado para viver a partir dali completamente identificado com este nome. Repare, o apóstolo Paulo, mais tarde, na sua carta aos Romanos, ele explica, portanto, no capítulo 6, ele explica exatamente este processo, não é? Ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, diz no versículo 1, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que, estando mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, repare, é mais interessante,
Portanto, é interessante aqui, batizados em Jesus Cristo. Não eram só batizados nas águas, eram batizados em Jesus. Diz, fomos batizados na sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Nesta passagem, o apóstolo Paulo está a explicar claramente que quando o cristão é batizado nas águas, de facto ele não é só batizado nas águas, mas ele é batizado no Senhor Jesus. Portanto, para se identificar completamente com a sua morte e também com a sua ressurreição, não para viver mais no pecado, o pecado não deve ter mais domínio sobre a sua vida, mas para viver agora uma nova vida, uma vida que reflete realmente a natureza de Deus e reflete a vontade de Deus para uma vida pessoal. Portanto, vivemos para dar glória a Deus, para viver uma vida que realmente glorifica a Deus e não uma vida que traz desonra ao nome do Senhor. Então, esta é uma grande diferença relativamente ao batismo de João. Portanto, quando nós falamos do batismo cristão, não estamos a referir-nos ao batismo do arrependimento, em que as pessoas tinham que dar fruto, como João disse, produzi, pois, fruto digno de arrependimento, se não está posto o machado à raiz das árvores, etc. Portanto, esta não é mais a atitude do cristão. Neste caso, a atitude do cristão é muito mais profunda, tem que ser uma atitude de que estou pronto para morrer por Jesus. Era esta, afinal, a ideia dos cristãos primitivos. Quando eles eram batizados já em Jesus Cristo, para eles, morrer ou viver era igual. Eles estariam sempre na terra para serem testemunhas do Senhor Jesus, prontos para falar dele, do amor dele a todas as pessoas, prontos para levantar bem alto o nome do Senhor, mesmo se isso implicasse que eles teriam que dar a sua vida por causa da sua fé. Como aconteceu com Estevão, como aconteceu com quase todos os apóstolos, como aconteceu com muitos milhares de cristãos ao longo da história, que foram verdadeiros mártires, morrendo por amor a Jesus. Portanto, era essa identificação que representa, portanto, o batismo nas águas cristão. Depois, há um outro tipo de batismos que é mencionado no Novo Testamento e que é o batismo, neste caso, o batismo no corpo de Cristo. Este é o segundo tipo de batismo. Repare, em 1 Coríntios, vamos ler, 1 Coríntios capítulo 12, os versículos 12 e 13, diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. No versículo 13, diz que todos nós, os verdadeiros cristãos, são batizados num mesmo Espírito, mas no corpo de Cristo. Este corpo de Cristo é a Igreja Universal de Jesus, que é católica e apostólica. Temos de explicar a palavra católica. A palavra católica, qualquer, pessoa que se digne pegar no dicionário e ver o que é que significa a palavra católica, vai ver que não tem nada a ver com, necessariamente, a Igreja Católica Romana. A palavra católica quer dizer, portanto, representa a unicidade
ou a identificação com a unicidade do todo que representa Cristo. É isso que significa, portanto, a palavra católica. A palavra católica tem a ver com a universalidade, mas muito mais do que a universalidade. Tem a ver com, enfim, alguma coisa que é também eterna. Portanto, tem a ver com todos os crentes que estão aqui na Terra e que realmente são salvos, que têm os seus nomes escritos no livro da vida, mas também com todos aqueles que já partiram, como a Bíblia lhes chama, os que já dormiram em Cristo e que, portanto, já estão com o Senhor. Esses que estão lá, que ao longo dos séculos foram partindo para a eternidade, e os que estão hoje na Terra e que talvez, enfim, a maior parte deles é óbvio que nós não os conhecemos, porque eles estão em muitas igrejas locais com tabuletas diferentes, porque Deus não faz acessão de pessoas e, naturalmente, Deus olha para os corações. Essas pessoas que têm os seus nomes escritos no livro da vida, todas elas fazem parte do mesmo corpo místico de Jesus, do qual Ele é o cabeça. Este corpo glorioso, esta igreja extraordinária, é a Igreja Universal de Cristo, é a igreja que a igreja primitiva chamava de apostólica e de católica. Católica por ser exatamente este universo que é um todo. Então, quando aqui o apóstolo Paulo está a explicar que nós fomos batizados num corpo através do Espírito, fomos batizados em Espírito no corpo, então aí ele está a afirmar que nós somos parte integrante deste grupo extraordinário de gente que é chamado da família de Deus e é também chamado de uma nação santa, um sacerdócio real, um povo adquirido, é chamado enfim, a Nova Jerusalém que desceu do céu, como está escrito lá em Hebreus capítulo 12, versículos 22 a 24. Portanto, é um grupo muito particular de gente, uma comunidade extraordinária que é simultaneamente terrena, mas também eterna. Liga-se não só a muitos outros que têm a mesma fé aqui na Terra, mas a muitos outros que já partiram e que todos nós fazemos parte deste corpo glorioso de Jesus. E, portanto, é este o tipo de batismo também que o Novo Testamento nos ensina, que o apóstolo Paulo nos ensina. Nós somos batizados neste corpo. Aqui está bem claro, né? Versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Ou seja, está aqui a usar a palavra Espírito como sendo o Espírito Santo de Deus, portanto, porque tem a letra maiúscula, o E maiúsculo. Então está a dizer que nós, ao recebermos Jesus Cristo como Salvador, nós somos batizados no mesmo Espírito. Há aqui uma intenção de unidade que nos leva a uma identificação com um mesmo corpo. E passamos, portanto, a ser uma comunidade de gente muito particular, muito diferente. E é muito interessante quando nós nos encontramos com pessoas, enfim, de culturas muito diferentes, mas que no mesmo momento, assim que nós olhamos um no outro, nós identificamos-nos com o mesmo Espírito e identificamos como estando debaixo da mesma graça, debaixo da mesma bênção, debaixo da mesma unidade espiritual. Porquê? Porque fazemos parte do mesmo corpo. Bendito seja Deus. A que a Bíblia chama o corpo de Cristo. E do qual Paulo fala no capítulo anterior, portanto, falando acerca da ceia do Senhor, dizendo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, etc. Ou seja, está aqui a falar, mencionando esta dimensão espiritual que é o corpo do Senhor. E que, quando nós celebramos a ceia do Senhor, precisamos entender que temos que discernir o que é o corpo do Senhor. Quem são os crentes, quem são os homens e mulheres de Deus, quem são as pessoas que são os santos do Senhor e que são nossos irmãos e irmãs em Cristo, a quem nós devemos estimar, a quem nós devemos amar. Bendito seja Deus. Então, este é um segundo tipo de batismo
que nos acontece. Portanto, e que acaba por ser, afinal, o primeiro dos batismos. Porquê? Porque acontece assim que nós recebemos Jesus e quem nos batiza é o próprio Espírito Santo. Nós somos batizados em Espírito portanto, no corpo de Cristo. Somos batizados por Ele próprio, introduzidos no corpo de Cristo. Não somos batizados para sair dele, somos batizados para permanecer nele, que é o mesmo que acontece com o batismo nas águas. O batismo nas águas, é óbvio que nós saímos daquelas águas físicas, mas o sentido espiritual é que nós devemos permanecer identificados com a morte e com a ressurreição de Jesus, portanto, não vivendo mais para o pecado, mas vivendo para uma nova vida, uma vida com Deus. Então, é uma situação de permanência, não é uma situação de, enfim, pontual, em que é apenas um evento na nossa história cristã. É muito mais que isso. Nós estamos batizados, identificados com Jesus. É essa que tem que ser a caminhada cristã. É essa que tem que ser, afinal, a convicção e a prática de cada cristão. Depois, nós temos um terceiro tipo de batismos e que é mencionado, neste caso, desde a profecia de Joel e que nós já nos referimos anteriormente no nosso programa, que tem a ver com o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo tinha sido profetizado muitas vezes no Velho Testamento e que, portanto, aconteceu no dia de Pentecostes, em que as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e com fogo e passaram a ser ousados, falando línguas, como uma evidência de que tinham recebido o poder de Deus. Portanto, desta maneira, enfim, o Novo Testamento apresenta este como sendo outra das formas dos batismos, portanto, sendo parte da doutrina dos batismos. Então, o crente tem que estar batizado no corpo de Cristo, batizado em Jesus, batizado com o Espírito Santo e com fogo. Estas são algumas das áreas em que ele tem que estar completamente submerso, identificado com estas áreas da vida cristã. Entretanto, há um outro tipo de batismo, que é o último que eu gostaria de falar, e que é mencionado na Bíblia como sendo o batismo de morte. Eu vou ler em São Marcos, no capítulo 10, versículos 38 a 45, diz assim: Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado, etc. Portanto, o importante aqui é entender o seguinte. Primeiro, do que é que Jesus estava a falar? Bem, Jesus estava a falar especificamente sobre o batismo da sua própria morte. Ou seja, em que ele iria dar a sua vida pela vontade de Deus. Por causa da vontade de Deus, estava pronto a entregar a sua própria vida. E Jesus está aqui a dizer que os seus discípulos, eles iriam também beber o mesmo cálice, e iriam também ser batizados com o mesmo batismo, que é, afinal, o batismo de morte. Este conceito aparece outras vezes, portanto, enfim, no Novo Testamento, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, em Apocalipse capítulo 12, em que aparece, enfim, como muita gente que mortos por causa do amor de Jesus, por causa da sua fé em Cristo, pessoas que não negaram o Senhor. E ao longo da história nós temos esse tipo de pessoas. Quantas pessoas foram mortas e que não negaram a sua fé, por exemplo, em Portugal e em Espanha, através dos processos da chamada Santa Inquisição. Muitos homens e mulheres verdadeiramente santos que amavam a Deus, amavam a sua palavra, respeitavam a sua palavra acima de tudo e tinham temor de Deus, mas que foram mortos, enfim, por serem diferentes. E ao longo da história nós temos esse tipo de situação que de facto até tinha sido profetizada. O próprio Senhor Jesus, aliás, em Apocalipse, João viu
essa mulher prostituta que estava embriagada com o sangue dos santos. Infelizmente, nós temos até muitas autoridades eclesiásticas que ao longo da história são responsáveis por assassinatos, por mortes, enfim, horrendas, de pessoas que simplesmente amavam a Deus e amavam a sua palavra e respeitavam aquilo que Deus diz na sua palavra. E é isso que nós, como cristãos verdadeiros, temos que estar preparados. Se, pela defesa da nossa fé, nos for preciso até dar a nossa vida, jamais poderemos negar Jesus Cristo. A nossa identificação com Jesus tem que ser de tal maneira que o importante já não é mais viver ou morrer. Para nós, o morrer é ganho, como disse Paulo. Tem que ser esta atitude dos verdadeiros cristãos. Homens e mulheres que se identificam completamente com a mensagem de Deus. Bem, desta forma nós estivemos a abordar estas áreas específicas da doutrina dos batismos e que são, portanto, muito importantes para nós entendermos qual deve ser a dinâmica cristã, a incorporação da vida cristã, portanto, na prática, trazendo à realidade, trazendo, digamos assim, ao dia-a-dia aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é o testemunho cristão e que Deus quer de nós. Prezado telespectador, nós estamos a ensinar estas coisas, porquê? Porque nós eu penso que é muito importante ensinar a palavra de Deus como ela deve ser ensinada. Nós precisamos de escutar as sãs palavras de Deus. E este é um depósito que, de certo, Deus está a trazer para a sua vida, para formar o seu coração, formar o seu entendimento, para você perceber que as coisas de Deus são, sem sombra de dúvida, fundamentais e tem que ser à maneira dele e não à nossa maneira. Que ele cresça, que nós diminuamos. É esta, afinal, a chamada de Deus para nós como verdadeiros cristãos. Deus ricamente abençoe. Até à próxima.